Você já se perguntou como surgiu o Estado de Israel e por que até hoje esse pequeno país está no centro das maiores tensões do mundo? Hoje, vamos contar essa história desde a Segunda Guerra Mundial até os dias atuais. Fica comigo até o fim, porque você vai entender muita coisa que aparece nos noticiários de hoje. No início do século XX, a região da Palestina estava sob domínio do Império Otomano. Após a Primeira Guerra Mundial, ela passou para o controle britânico, no que ficou conhecido como o Mandato Britânico da Palestina. Naquela época, já havia tanto comunidades árabes quanto comunidades judaicas vivendo na região. Mas foi durante o período entre guerras que o movimento sionista ganhou força, com o objetivo de criar um lar nacional para o povo judeu. A Segunda Guerra Mundial foi um divisor de águas. O Holocausto, promovido pela Alemanha nazista, assassinou cerca de 6 milhões de judeus. Esse trauma profundo acelerou o movimento internacional em favor da criação de um Estado judeu. O mundo reconheceu a necessidade de garantir um lar seguro para os judeus, e a Palestina foi considerada o lugar mais simbólico, por sua ligação histórica e religiosa. Em 1947, a ONU propôs um plano de partilha da Palestina. Dividir o território em 2 estados, um judeu e um árabe, com Jerusalém sob controle internacional. Os líderes judeus aceitaram. Os líderes árabes rejeitaram. No dia 14 de maio de 1948, David Ben-Gurion proclamou a independência do Estado de Israel. No dia seguinte, 5 países árabes, Egito, Jordânia, Síria, Líbano e Iraque, declararam guerra. Começava a Primeira Guerra Árabe-Israelense. A Primeira Guerra, em 1948, terminou com vitória de Israel, que ampliou seu território além do que a ONU havia previsto. Centenas de milhares de palestinos foram deslocados no que eles chamam de Nakba, ou catástrofe. Depois vieram outras guerras. 1956, a crise de Suez, quando Israel, junto ao Reino Unido e a França, enfrentou o Egito. 1967, a Guerra dos 6 Dias, em que Israel derrotou os países árabes em apenas 6 dias e ocupou a Cisjordânia, Jerusalém Oriental, a faixa de Gaza, o Sinai e as colinas de Golã. 1973, a Guerra do Yom Kippur, quando Egito e Síria atacaram Israel de surpresa. Apesar das perdas iniciais, Israel conseguiu resistir. Essas guerras mudaram completamente o mapa e a geopolítica do Oriente Médio. Nos anos 70 e 80, o mundo começou a pressionar por acordos de paz. O primeiro grande avanço foi em 1979, quando o Egito e Israel assinaram um tratado de paz mediado pelos Estados Unidos. Foi a primeira vez que um país árabe reconheceu oficialmente Israel. Nos anos 90, vieram os Acordos de Oslo, que criaram a Autoridade Palestina e deram início às negociações por um futuro Estado palestino. Mas, ao mesmo tempo, surgiram resistências, tanto dentro de Israel quanto entre os palestinos, com o fortalecimento de grupos como o Hamas. As intifadas, levantes palestinos em 1987 e 2000, mostraram que a paz estava longe de ser alcançada. Já no século XXI, Israel continuou enfrentando tensões constantes. Conflitos na faixa de Gaza se intensificaram, com trocas de foguetes e operações militares. O país se consolidou como uma potência tecnológica e militar, mas também ficou cada vez mais isolado em certos debates diplomáticos. O reconhecimento de Jerusalém como capital por parte dos Estados Unidos em 2017 reacendeu polêmicas, assim como os recentes acordos de normalização com países árabes, como Emirados Árabes Unidos e Bahrein. Até hoje, o conflito entre israelenses e palestinos permanece sem solução definitiva, com questões centrais como fronteiras, refugiados e o status de Jerusalém ainda em aberto. A história de Israel é marcada por guerras, negociações, conquistas e tragédias. É a história de um povo que buscou segurança depois do Holocausto, mas que até hoje enfrenta desafios de convivência em uma das regiões mais complexas do planeta. O Oriente Médio continua sendo palco de disputas políticas, religiosas e geopolíticas que afetam não só a região, mas o mundo inteiro. Quer ver mais vídeos como esse e sobre geopolítica, política mundial e outros acontecimentos mundiais? Então se inscreva no canal.